Boa tarde a todos, me chamo Leonardo Preta, sou diretor administrativo do INEPAC. É um prazer estar aqui hoje junto com vocês. Agradecemos o convite na figura do presidente, Ricardo, nosso diretor-geral do INEPAC, Francisco Brando, não pôde estar presente e agradece o convite e eu externo aqui mais uma vez o carinho em nos convidar. A pauta, né, do turismo sustentável, ela é muito forte e no cenário atual ela está cada vez mais se aproximando com outras políticas públicas, né? Inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, em particular no INEPAC, né, nós cuidamos do patrimônio estadual e nós temos um desafio muito grande depois da pandemia, né, como o nosso secretário de Turismo pontuou, foi um ponto de mudança de pensamento em que as políticas públicas passaram a ter um outro olhar na transformação da sociedade. Então, se os órgãos não olhassem, né, novos meios e formatos para conseguir externar políticas públicas e que caminhasse por esse olhar de preservação, a gente poderia estar hoje num cenário muito mais diferente do que hoje estamos alcançando aqui no estado do Rio de Janeiro. E o meio ambiente, o patrimônio cultural e o turismo, eu acho que são três braços que não podem andar separados. Eles têm que andar juntos, porque o patrimônio cultural, ele tem bens imóveis que são tombados, bens móveis, que são obras de arte que também são tombadas, temos áreas ambientais enormes que também são tombadas e protegidas, temos tradições culturais protegidas também, e todas elas estão sempre entrelaçadas com o turismo. Então, isso é muito forte. Quando essas ações ocorrem de forma conjunta com outras secretarias, isso fortalece, dinamiza e ajuda a fortalecer o nosso sentimento de preservação do patrimônio cultural, que associa-se automaticamente ao turismo, né? Que o turismo tem essa vertente de abraçar outras cadeias, né, da administração pública. Então, o patrimônio cultural, o INEPAC, ele atua nesse sentido de pensar em novos formatos e soluções para os desafios do patrimônio cultural, que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir abordar a preservação do patrimônio cultural sem ter a sensibilidade. Então, a gente tem essa sensibilidade e traz esse olhar no desenvolvimento de políticas e de ações que ajudam a fortalecer e a estruturar o patrimônio, o turismo, o meio ambiente, de forma a assegurar para as próximas gerações, né? E a gente conseguir valorizar isso cada vez mais. Ótimo. Nilo? Boa tarde a todos e a todos. É um prazer muito grande hoje estar aqui, cumprimentar o Leonardo, cumprimentar o professor Augusto, nesse tema tão importante, cumprimentar os organizadores do evento CITOS, cumprimentar meu querido amigo João Marcelo, do Riola, o Guilherme, o Léo, pessoas que têm, empreendedores que têm investido muito no Rio de Janeiro, principalmente na área de gastronomia. O turismo, eu sempre digo que cultura, esporte e meio ambiente é igual ao turismo. A indústria do turismo é a que mais cresce no mundo hoje. A indústria da paz, a indústria da confraternização, a indústria que você diminui as divergências sociais, a indústria que emprega a cada 11 trabalhadores no Brasil, um tem o seu emprego voltado para o turismo. O turismo impacta em 52 itens da economia. É a indústria forte, a indústria que tem feito uma enorme diferença e que representa hoje em torno de 8% do PIB. Então, isso mostra claramente a importância que é o turismo. Mas o turismo não caminha sozinho. Caminha junto com a cultura, caminha junto com o meio ambiente, caminha junto com o esporte. O Rio de Janeiro, por exemplo, é onde a Mata Atlântica tem a sua maior preservação. Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul,
é na Costa Verde que tem a maior preservação da Mata Atlântica. E isso já é, Leonardo, um sinônimo do trabalho que o governo do Estado vem desenvolvendo durante esse tempo todo em preservar. Preservar a flora, preservar a fauna, preservar o desenvolvimento que a gente sempre entende e espera, que é na sustentabilidade. Eu fui o secretário de Estado dos Jogos Pan-Americanos. E não foi fácil a conquista do Rio de Janeiro sediar os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Eu fui secretário desses dois grandes movimentos. Nos Jogos Olímpicos, um dos temas mais importantes era a sustentabilidade. O Rio de Janeiro passou em todos os momentos, nos seus cadernos de encargos, mas a sustentabilidade, o meio ambiente, foi o tempo todo cobrado do Comitê Olímpico Internacional, a importância de nós estarmos preparados para receber essa imensa quantidade de países e atletas internacionais. Hoje eu acho que é uma preocupação no mundo. Ouvi falar aqui a Sabina, irmã do nosso ministro de Turismo, a Amazônia hoje, que a Amazônia representa o Brasil no aspecto da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Nós temos esse ícone, que é a Amazônia, no nosso país. Mas o Rio de Janeiro, por sua vez, nas nossas regiões, ela tem todo um trabalho de preservação, de cobrança, e que muitos turistas, eles vêm e escolhem a região, o destino, a partir do momento que percebam que tenha um trabalho que o meio ambiente é respeitado. Isso hoje nós não temos dúvida. Nós temos aqui a região serrana, região Vale do Café, região da Costa Verde, região metropolitana, região da Costa do Sol. Então, cada região dessa aí, nós temos um projeto e temos uma demanda com relação ao meio ambiente. São as florestas, são os rios, são o mar. Tudo isso hoje representa muito para o trabalho que nós desenvolvemos do turismo. O secretário Tutuca comentou, e na sua fala, hoje nós atingimos assim, um número inédito. Nós vamos atingir até o final do ano, dezembro próximo, ultrapassamos a meta de 2 milhões de turistas internacionais. Isso não é por acaso. Independente do governador Cláudio Castro entender e apostar no turismo, mas é também a beleza do nosso estado, a beleza da nossa cidade. Então, isso, para nós, é uma alegria saber que o Rio de Janeiro hoje está atingindo números que até antes não conseguimos. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui secretário de Turismo no passado, fui secretário de Esporte, fui presidente do Fórum Nacional de Secretários e acompanho, durante esses 56 anos no segmento do turismo, e 77 de idade, eu acompanho, professor Augusto, o turismo e o desenvolvimento lá atrás. Então, esse tempo todo nos dá a possibilidade de conhecer o passado, o presente e projetar o futuro. Entendemos também que o Ministério do Turismo, a Embratur, está fazendo um trabalho importante, mostrando todos esses segmentos, nem só o turismo, mas, como eu falei, impacta no esporte, impacta na cultura, impacta no meio ambiente. Tudo isso faz parte desse contexto importante, que é receber os nossos turistas aqui no nosso estado, principalmente, né? Essa beleza que nós temos no Rio de Janeiro. Hoje, o crescimento também no nosso segmento é na área de eventos, na área de shows,
hoje a cidade, o Estado está preparada para receber todo esse turismo, nem só de negócios, de eventos e o turista individual. Então, eu acho que, de uma certa forma, eu tenho certeza absoluta que o turista, quando escolhe um destino, ele não vem só pela beleza da cidade, ele não vem só pela beleza daquele ou daquele outro ponto turista. Ele vem que ele tem a percepção do que representa nem só o meio ambiente, mas como o que representa saber receber as pessoas, a qualidade de vida. Eu aprendi durante esses anos uma frase de uma senadora do Nordeste, há mais de 20 anos atrás, numa palestra que eu fui fazer em Fortaleza, que ela me cumprimentou, depois falou assim: doutor Nilo, tudo que o senhor falou, apresentou, achei muito interessante, mas a cidade só é boa para o turista a partir do momento que ela é boa para o cidadão que lá vive. Eu ouvi aquilo, professor Leonardo, eu ouvi aquilo e falei assim, uma pessoa do Nordeste com a vivência de uma política, mas atingir assim exatamente uma realidade. Então esse é o fato. Então quando você passa, que vê a cidade com uma sujeira, vê os rios com plástico, isso aí para nós é um tiro, é uma facada no peito. Porque isso é exatamente o que o turista não quer ver quando ele escolhe um destino. Mas nós aqui do Rio de Janeiro, nós estamos avançados, hoje nós temos a certeza que nem só dos nossos governantes, do nosso governador, dos secretários do Estado do Rio de Janeiro, eles têm a cabeça voltada exatamente para trazer uma melhor condição, nem só de vida, mas também para o turista que aqui passa. É isso, professor, é isso, Leonardo, e temos certeza que vamos caminhar juntos, sempre, com uma política pública de sustentabilidade e de captação de turistas individuais, de eventos e esportivos. Ô Nilo, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Nilo, achei interessante esse ponto que você falou, dos 8% do PIB, né, em turismo. E eu estava sentado ali do lado do Marcos, que trabalha comigo e foi meu aluno. A gente acabou de ouvir a Catalunha falando de 14%, e eu fiquei assim, caramba, 14%. E você falou 8%, eu falei, peraí, não está tão longe assim, né? E aí, quando você fala dessa coisa da cidade ser boa para quem mora, né, ela se torna boa para quem visita, né, a gente começa a imaginar aquela coisa da curva normal, assim, né, de que você tem uma quantidade de turistas que ela, né, vai melhorando a situação econômica e social, né, da cidade, tá? Até o momento que aquilo se torna um pouco nefasto, né, quando passa um pouco aqui do ponto e aí você começa a descer. Imagino que a gente ainda está muito caminho, né, para seguir, né, nesse sentido. Professor, é verdade, mas tem também dados, e nós temos a rigor, nós não podemos deixar de registrar, que o turismo que mais cresce é o turismo de curta distância. Tá. Isso representa 75% na movimentação de turistas no mundo. Os números que o México apresentou... Exatamente, mostravam isso, não é? Mostrando isso, é fantástico. 60% Só que não podemos, dos Estados Unidos, só que não podemos deixar de registrar que ele está do lado dos Estados Unidos. É isso. Que é o nosso principal comprador. Né? Então, o Brasil, ele está distante. Primeiro que o turismo hoje principal é o turismo aéreo. O Brasil está distante dos polos compradores. Sim. O trabalho que nós estamos fazendo, junto às companhias aéreas, de trazer e promover, gastar com propaganda nesse destino de reciprocidade, é exatamente para tentar encurtar e trazer mais demandas de companhias aéreas para cá. Sim. Então, isso para nós está claro. Hoje, os Estados Unidos representa o nosso terceiro maior comprador, é o americano. Primeiro o argentino, segundo o chileno e terceiro o americano. Só que
embora em terceiro lugar, nesse ranking, é o que mais gasta. Sim. Então, o gasto diário do americano é maior do que o chileno, do que o argentino. Então, nós estamos... se olhar assim, né, durante esses anos todos, eu fui diretor da Embratur também. Nas pesquisas anteriores, nós, em 2010, 2012, nós recebíamos 1 milhão e pouco de turistas internacionais, né? Mas precisa, primeiro, do governo entender da importância que é o turismo. Sim. Não devemos pensar que o turismo é isso que já foi falado aqui, o turismo é para viajar, as pessoas muitas vezes encaram que é isso. Não, o turismo é uma atividade econômica forte e precisa de investimento. Essa viravolta que nós estamos dando aqui no Rio de Janeiro, inegavelmente, foi porque o governador e a boa ligação do secretário Gustavo com o governo fez com que viessem investimentos para o turismo. Aí muda a história. Vocês verão na semana que vem, quem puder acompanhar, ou puder estar lá na Argentina, nós estamos fazendo uma ação em Buenos Aires, na FIT, na Feira Internacional de Turismo, nunca antes na história do Brasil. Vamos ter uma roda gigante imensa na frente do pavilhão onde vai ocorrer evento. Vamos ter Copacabana, Cristo Redentor, vamos ter todos bondinho, Cristo. É uma ativação imensa que vai trazer um resultado maravilhoso. Então, tudo isso aí faz parte. Então, por isso que nós temos a certeza que os investimentos para esse ano agora nós vamos fechar o ano com aproximadamente 120 milhões de reais. Ou seja, 10 milhões por mês em marketing. Não é pagar salário, não. Se chama marketing. E isso faz a diferença. Agora, se me perguntar, o que isso representa no cenário internacional? Eu diria a você, muito pouco. Ainda muito pouco. Para nós aqui, 10 milhões por mês, mas ainda é pouco. Se você perguntar a representante aqui do México quanto que o México gastou, você vai cair. Quanto que Cancún gastou em propaganda? Cancún, até ano passado, recebia, acho que 20 milhões e pouco de turista. 3 vezes, 4 vezes o que nós recebemos. E uma atração fabricada ali entre os anos 80 e 90. Ali, né? Exatamente. Então, eu acho que, quando falar em turismo, tem que medir, tem que juntar todas essas coisas, porque aí será dado o devido crédito e a importância que representa o turismo na economia de um país. E aí eu acho que entra um pouco o INEPAC, o papel do INEPAC, né? Porque conseguir pegar o patrimônio histórico, né, cultural, e conseguir trabalhar isso como produto, né, de certa forma, né, para atrair turistas, né, atrair o interesse, a curiosidade das pessoas. Acho que é um papel importante, né? Verdade. Eu até falo que o patrimônio cultural, né, nessa relação com o turismo, ele entra com uma função de ativo, né? O patrimônio cultural como ativo do turismo. Porque os turistas, quando vêm, a exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro, eles vão procurar as nossas praias, as nossas matas, procurar ver a nossa tradição do carnaval. Então, são os caminhos, né, que o patrimônio caminha em diálogo com o turismo. E esse desenvolvimento conjunto é uma ação muito a longo prazo, né? Digo a longo prazo porque trabalhar com patrimônio é muito mais no caráter fiscalizatório, ir nos locais, fiscalizar se está sendo bem conservado, se os proprietários estão cuidando bem daqueles seus imóveis que são tombados de relevância histórica para a nossa cidade, saber se os municípios também estão conseguindo fazer sua gestão dos seus bens culturais e se tem outras propostas de proteções também, né? Que essa atuação do INEPAC atua nesse sentido de que
nós temos que preservar e manter as nossas características históricas, tradicionais, como já elas foram no passado, e identificar novas também, porque a cultura ela é fluida, né? Então, constantemente a gente tem que rever e repensar como está esse entendimento no cenário atual da nossa sociedade. E exemplo que o nosso Nilo estava falando, né? As nossas matas que são protegidas, o INEPAC tem o tombamento da Serra do Mar, que ela pega toda a extensão da Mata Atlântica aqui do estado do Rio de Janeiro. Pegamos também como proteção o tombamento do litoral fluminense. A gente pega toda a extensão do litoral do estado do Rio de Janeiro e principal em Paraty, Ilha Grande, que além da proteção do meio ambiente, né, do patrimônio natural, como nós chamamos, nós fazemos também a preservação das tradições culturais que dependem daquele patrimônio natural. E isso a gente tenta desenvolver uma relação conjunta entre harmonia entre os produtores locais, aquelas tradições e manifestações culturais que existem naquelas comunidades, e tentando dialogar com as novas dinâmicas, né, de adaptação da cidade em prol do turismo, em prol do próprio desenvolvimento das cidades. Que essa dinâmica ela interfere muito no patrimônio, né, porque o que a gente mais vê é de que aquele prédio está velho ali, está caindo, porque um demole logo de uma vez, constrói um prédio para fazer algum empreendimento. E a nossa proposta do patrimônio é que o bem tombado, protegido, ele traz valor e significativo muito mais do que só um imóvel de empreendimento. Ele tem ele enriquece, história, né? A história dele enriquece e favorece o conhecimento, e as pessoas procuram conhecer aquele local em função da cultura, em função da história, em função das tradições, em função do esporte que também tem que desenvolver, que tem toda essa relação que caminha, né? E o INEPAC, a gente atua muito nessa função de fiscalizar, atuar e caminhar junto com as pessoas, com os donos proprietários, com empresas, com os municípios, no sentido de assegurar e manter essas tradições vivas, fortalecidas, e os imóveis preservados, recuperados, porque se torna vitrine. A gente tem ainda só na Orla de Copacabana o calçadão de Roberto Bulemax, que é tombado também. Temos o Teatro Municipal, temos o próprio Morro dos Irmãos, que é um cartão postal também da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, se for pegar exemplos de todo o estado do Rio de Janeiro, né, temos na região de Cabo Frio as dunas, temos no interior do Rio as cidades como Miracema, que tem um centro histórico preservado, Petrópolis, que são mais de 5.000 imóveis tombados. Então, assim, quando a gente valoriza o patrimônio cultural, a gente consegue fazer esse olhar com o turismo, que os turistas procuram a história, a tradição e a cultura das cidades. Interessante. Imagino que... Professor, deixa eu só dar uma contribuição aqui, Leonardo. Quando falou de história, de cultura, a cidade de Paraty, no sul fluminense, ela é a 5ª cidade do Brasil. O Brasil tem 5.000 e tantos municípios. Ela é a 5ª que mais recebe o turista francês e inglês. Olha aí. A cultura e a história. Vê a força que é o Rio de Janeiro numa cidade, num município tão importante para o mercado internacional. Eu ia falar justamente desse ponto, que eu acho interessante, essa questão da documentação desses ativos, né? Da história desses ativos, da narrativa que esses ativos têm por trás. A gente vai em mercados mais maduros, né? O Reino Unido, a França, etc. Você se coloca de frente de um edifício e o guia que você está utilizando, ele conta aquela história do edifício voltando a 300 anos, quem morou, um fato curioso, uma anedota, né? E transforma nada em uma coisa incrível, né? E aí aquilo traz aquela experiência, se torna mais rica. É quando você, por exemplo, também vai no museu, você se coloca na frente de um quadro, de uma escultura, que você não tem informação nenhuma, você olha, esteticamente interessante. Se vem alguém que é um expert e conhece daquele quadro ou daquela escultura e começa a te falar, é uma outra coisa, você sai dali maravilhado. Outro dia eu estive perante um quadro e tinha um guia explicando. Era uma pintura
complexa, ele explicava cada detalhe, e no final ele perguntava se alguém aqui está vendo dois coelhos sendo esmagados? Aí todo mundo ficou assim, não. E era um quadro clássico, tinha um pedaço de uma coluna, que no final da coluna tinha um desenho de dois gatos, dois lebres esmagados. Ele explicou o sentido daquelas lebres potenciais que o artista queria dizer. Aquilo tornou a experiência muito maior, né? Então, acho que essa coisa da documentação desses ativos históricos, quando você vai, aqui morou Tom Jobim, aqui aconteceu não sei o quê, aqui alguém estava muito apertado, fez um xixi, Dom Pedro fez xixi aqui nessa árvore. Olha que maravilha. Né? E esse pessoal que você falou, né, os britânicos, franceses, os alemães também, eles gostam tanto de ver, mas de conhecer a história. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de documentação, como é que é essa relevância para o INEPAC. Esse trabalho de levantamento de documentação, né, a gente buscar a informação e a história dos locais, das tradições, das comunidades, é um trabalho muito minucioso, porque envolve uma pesquisa, né, no acervo próprio da instituição, nos acervos públicos do Estado, nos acervos públicos municipais. É um trabalho árduo de pesquisa que envolve técnica, né? Técnica muito específica para você fazer um levantamento histórico de um imóvel ou de uma tradição cultural, e que, às vezes, algumas informações a gente não encontra em livros ou em bibliotecas. Tem que ir na tradição oral, né? Tem que ir na tradição oral. O mais surpreendente, às vezes, é quem se depara com essas situações. Quando se vai mais para o interior do estado do Rio de Janeiro, a tradição oral ela ainda é viva, é passada, né, entre as gerações. E a gente saber como lidar e transformar essas informações e colocar em um processo de tombamento, em um processo de registro, faz toda a diferença, porque a gente consegue materializar algo que era só na oralidade. Sim. Então a gente consegue... Você dissemina aquela informação. Justamente consegue disseminar e deixar o caminho de como foi que aconteceu, passado, presente, e daqui a um tempo, quem sabe, a gente conhecer como é o futuro. Sim. E complementando uma questão que o professor Nilo falou, né, sobre as visitações aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no município do Rio, nós temos, acho que os 2 monumentos mais visitados na cidade por turistas é o Cristo Redentor, que é o primeiro, e o segundo, que é tombado pelo IPHAN, e o segundo, que é o Parque Lage, que é gerido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Associação de Amigos do Parque Lage, que é tombado pelo INEPAC, foi o primeiro tombamento que o INEPAC realizou, e é o segundo local mais visitado no estado do Rio de Janeiro. Caramba, não sabia. Achava Parque que era Lage. o Pão de Açúcar, depois do... E o estado, a gente consegue potencializar, né, essa preservação, esse trabalho bem documentado, bem elaborado, ele resulta frutos muito positivos, né, como essas de as pessoas quererem conhecer as nossas tradições, nossa história, e o reconhecimento internacional também acaba a gente atraindo isso. Sim. Aqui no estado nós temos 3 patrimônios reconhecidos pelo Unesco, chancelados, certificados, que é um deles, o Cais do Valongo, né, que foi tombado pelo INEPAC, isso que deu a chancela de conseguirmos a certificação internacional. Temos o sítio Roberto Buller Marx, também conhecido como sítio Santo Antônio da Bica, que também foi nosso último registro como patrimônio certificado pelo Unesco. E temos a paisagem cultural natural entre o mar e a montanha, né, que pega ali a paisagem da Copacabana, Leblon, Ipanema, toda a paisagem cultural ali da orla que se mistura com o urbanismo, com a construção urbana da cidade, junto com o calçadão também tombado pelo INEPAC. E essa construção de documentação sólida, bem instruída, fortalece essa construção, essa relação, mostrando para o exterior de que o nosso estado do Rio de Janeiro tem potencial para desenvolver políticas que asseguram a nossa tradição, a nossa história e atrair olhares e turismo para a nossa cidade e para o nosso estado. Muito legal, bacana. Acho que chegamos aqui, professor, já ultrapassamos aqui o ponto, já tem uma segunda palestrantes aí esperando, vai ser agora aqui o empresário João Marcelo, com a equipe dele, de fantásticos empreendedores, referência para nós, hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem uma frase, professor, que essa frase eu guardo também, e isso é uma frase que eu tenho que sempre que homenagear
o Rio de Janeiro. Quando o turismo do Rio cresce, o Brasil cresce junto. Isso é uma coisa que nós temos que entender, é uma coisa forte e que está acontecendo já. Se o Rio for bem, o Brasil vai bem. Eu quero finalizar, cumprimentar o secretário de Turismo de Petrópolis, dos principais destinos nossos, meu amigo Pablo, que vem fazendo um trabalho fantástico nessa região da Serra Verde Imperial. Termino aqui, professor, a minha apresentação. Nilo, muito obrigado. Léo, muito obrigado. E também queria congratular aí a secretaria com esse movimento, né, que eu acho que desde que o Tutuca assumiu, de fazer o turismo além da capital, né? Esse processo todo de interiorização, de buscar a vocação das regiões, das cidades, também é um trabalho incrível, né? Então, com isso a gente encerra aqui o debate e não sei se o vai pegar a palavra aqui. Muito obrigado a todos.